Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 17 de maio de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, hoje nós estamos na lição de número 137, que é uma lição que também eu gosto demais, né? Eu sei que eu sou repetitiva, eu sei que eu digo para vocês todo dia que é uma das minhas lições favoritas, né? Mas eu tenho que ser honesta, eu amo essa lição, tá? Eu amo essa lição. Quando eu sou curado, não sou curado sozinho. Essa lição, para mim, ela nos dá uma mãozinha se a gente tiver com dificuldade de praticar os exercícios. Porque muitas vezes, especialmente no caso das mulheres, nós não fazemos as coisas se aquilo for para nos beneficiar. Mas se aquilo for para beneficiar alguém que a gente ama, a gente toma vergonha na cara e faz, né? Então essa é uma boa lição para te incentivar a fazer algo, porque eventualmente você não está fazendo por si mesmo, por si mesma, mas você pode fazer pelo outro. Então você vai se lembrar que quando você é curado, não é curado sozinho. Lição 137, quando sou curado, não sou curado sozinho, tá? A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera à parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada, tá? É impossível que alguém seja curado sozinho. Olha que frase, hein? Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada. Mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente e de aceitar o próprio ser, com todas as suas partes intactas e incólumes. Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem a unidade que lhe dá a vida. Mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi a simples verdade e sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o que contemplam é falso. Assim, a cura, que nunca foi necessária à verdade, tem que demonstrar que a doença não é real. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contra-sonho, entre aspas, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesma. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi,
A cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos de verdade. Bordar no sentido de fazer um bordado, tá, gente? Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O corpo parece mais sólido e mais estável do que a mente, e o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Lembrando, gente, que o anticristo é o ego, tá? Olha só, esse prefixo da língua portuguesa, anti, que eu acho que vem do latim, tá? Ele quer dizer oposto. Então, nós temos o Cristo, que é o Filho de Deus, que atua a minha essência crística, consciência crística dentro de nós, tá? É o Cristo em nós, é o nosso ser real, né? E Jesus estava absolutamente integrado com a consciência crística dele, assim como Buda, assim como outros mestres ascensos. Por isso foi intitulado Jesus o Cristo, tá? Então, o que vem a ser o anticristo? É o oposto do Cristo. Está a 180 graus do Cristo. É o ego, tá? O anticristo é o ego. Então, quando você tiver em dúvida, se você... Vou dar uma dúvida para vocês que eu sempre falo aqui no canal, né? Eu tô em dúvida entre vou seguir esse artista aqui que eu gosto. Então você pode pedir ao Divino Espírito Santo para mostrar para você se a manifestação artística dele vem do ego ou vem do Espírito Santo, tá? Talvez você pare de seguir muita gente, tá bom? Então o ego nada mais é do que o anticristo. Peraí. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O corpo parece mais sólido e mais estável do que a mente. E o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá a ocupar o lugar do que fizeste, a cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas. E as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. A cura é liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada. E por esse atributo prova que as leis não são como aquelas que asseveram que a doença é inevitável, são mais poderosas do que os seus opostos doentios. A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada, e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade, para unirem-se a outras mentes e para serem eternamente fortes. A cura, o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua. Com pouca prática, precisas empreender para deixar que as suas leis
substituam aquelas que fizeste para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua vida venha a ser a tua, assim que tu lhe estendes a pouca ajuda que ele pede para libertar-te de tudo o que jamais te causou dor. E, ao te deixares curar, vês todos aqueles ataques à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em quem tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te deis conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixas a cura vir a ti. Mas nunca és curado sozinho, e legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. Aqueles que são curados vêm a ser instrumentos de cura. Quer você faça alguma coisa, quer você não faça nada, tá? Você hoje, fazendo a prática dessas lições, você já é um instrumento de cura para o mundo. Não duvide disso. E nenhum tempo passa entre um instante em que são curados e um instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto onde os fatigados podem permanecer para descansar. Pois aqui a verdade lhes é concedida, e todas as ilusões são trazidas à verdade. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convidas o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja, e isso não pode ter sucesso. Hoje pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes, que neste dia, os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa ser curado, né? Cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembrar-nos-emos ao soar de cada hora de que a nossa função é a de deixar que as nossas mentes sejam curadas, para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria e a separação pela paz de Deus. Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim, iniciaremos o dia com isso, dando 10 minutos a estes pensamentos, com os quais também concluiremos a noite. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Permite que a cura se dê através de ti neste dia mesmo. E enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes, para só guardar o que dás e receber o verbo de Deus, para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom e para oferecer a bênção onde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com este pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. Então, a lição é 137, quando sou curado, não sou curado sozinho, para o dia de hoje, dia 17 de maio, né? Então, essa lição, ela nos traz a prática
de um dos conceitos basilares do ensinamento de Um Curso em Milagres, da fundamentação teórica, do referencial teórico desse ensinamento, que é: as mentes se comunicam, nossas mentes estão conectadas, quer gostemos disso, quer não gostemos, né? Nós temos essa existência de corpos separados, mas não somos corpos, somos mente e espírito, então somos todos um, né? Então passamos agora para a leitura do nosso livro-texto, né? Estamos no volume 1 dele, ficamos no volume 1 até o final do mês que vem. Depois a gente tem o volume 2, que é um tijolão, né? Nem sei se vai dar no segundo semestre para eu ler outros textos de apoio, porque esse livro está tão rico, né? Que a nossa jornada ascensional agora está tomando uma outra forma, né? Que não era previsível para mim no momento em que eu comecei com os vídeos no dia 1º de janeiro, né? Então, qual é o propósito da lição? Permitir que a sua mente seja curada, e para que então você envie a cura para o mundo, consciente de que você e o mundo são curados como um. Olha que lindo! Então, eu e o mundo somos curados como um. Quando eu me curo, eu estou contribuindo para a cura do mundo. Não é lindo isso, gente? Não é bonito? É bonito, né? Então, olha só, quando você tem sucesso na sua vida, você está contribuindo para que outras pessoas tenham sucesso. Quando você consegue se conectar com a abundância e sair do princípio da escassez, se você ainda não assistiu às lives do princípio da escassez, parte 1, parte 2, e o princípio da escassez e os relacionamentos amorosos, então me envie um e-mail. Lembrando, gente, que as lives agora, eu tenho recebido e-mails de pessoas que estão achando que eu estou falando para você me enviar o e-mail para eu liberar a live para você, mas agora as lives são pagas, tá? Elas estão fechadas, porque eu estava pedindo doações e as pessoas não doam, então agora as lives estão sendo fechadas e você me manda um e-mail para depois que você fizer o Pix para mim, então eu mando a live para você, tá? Só de armazenamento de internet, de vídeo, dos vídeos, eu tô gastando aí pagamento de site, pagamento de domínio, pagamento do meu armazenamento na iCloud e no OneDrive também, porque já não dá mais para ficar só na iCloud, né? Já eu tenho 1.300 vídeos aqui no canal, são quase R$400 por mês, tá? Então não dá realmente para eu ficar bancando isso do meu bolso, né? E infelizmente são poucos os alunos aí que me ajudam. Então, se você quiser, as lives são pagas, tá bom? Aí você vai me mandar um e-mail, vai fazer o Pix, que é pro mesmo e-mail, e aí então eu envio o convite para você por e-mail. Mas voltando, então quando eu consigo sair da ilusão da escassez, quando eu caminho para a abundância, eu estou ajudando o meu irmão a caminhar para a abundância também, tá? Então, ao ser rico é bom, ser rico é bom. Você ajuda as pessoas. Ao ser saudável, você está ensinando as outras pessoas a também serem saudáveis. Quando você consegue adquirir uma virtude, de repente você se torna uma pessoa corajosa e você era muito medroso, você era muito covarde, agora você é corajoso, você está ajudando todas as outras pessoas a ficarem corajosas também, tá? Tal é o poder dessa declaração. Quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho, tá bom? Embora essa lição tenha muito a dizer sobre a cura em geral, é o comentário, né? Eu não falei. Comentário. Embora essa lição tenha muito a dizer sobre a cura em geral, sua mensagem primária é que a cura, que é a nossa função no mundo, é essencialmente um fenômeno que é compartilhado e que curar é compartilhar. A cura restaura a unidade. Aqueles que são curados, então eles se tornam instrumentos de cura. Como eu já falei, você é um instrumento de cura do Divino Espírito Santo, porque você já está praticando as suas lições, tá?
A cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados, né? A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, tá bom? Peraí, que eu li aqui e não li a frase que ele pediu. Ai, Jesus. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Então eu me afasto dos outros, eu adoeço. Eu esqueço de que eu e o outro somos um e eu adoeço, tá? A cura, que é como é falada nessa lição, é a cura da mente e não necessariamente a cura do corpo. A nossa função é permitir que as nossas mentes sejam curadas, para que nós possamos carregar a cura para o mundo, trocando a separação pela paz de Deus, né? Na verdade, a ilusão da separação, tá? Qualquer que seja o estado do meu corpo, esse estado não pode interferir com essa função. É aquilo que a gente leu, né? Acho que na semana passada, do rapaz que era tetraplégico, né? O meu corpo não pode restringir ou limitar a minha mente. Não pode, não pode. Se você estiver lá na prisão na Síria, que nem o meu mestre espiritual, a sua mente ainda pode continuar livre. Vai depender da tua escolha, tá? Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para se unirem a outras mentes e para serem eternamente fortes, né? Então nada pode restringir ou limitar as nossas mentes, tá? A minha tarefa no dia de hoje e em todos os dias é permitir que a minha mente seja curada e permitir que a cura flua por através da minha mente para as outras mentes, carregando a cura para o mundo. E isso pode ocorrer em qualquer estado no qual o meu corpo esteja, independentemente do estado no qual o meu corpo esteja. Eu normalmente não tenho consciência de quão poderosa a minha mente é e o quão extensivos os efeitos desta cura podem ser, né? Eu não tenho muito essa noção, mas aí ele nos lembra da frase aqui do parágrafo 10. E eu te deixares curar, vê todos aqueles ataques à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em quem tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados contigo, junto contigo. Olha que bonito. Então você está curando todo mundo, até aquela pessoa que você mais odeia. Hoje você não odeia mais ninguém, né? Que você já é um estudante de um curso em milagres. Mas tudo bem, você tem pavor daquela pessoa. Até aquela pessoa está sendo curada pela cura da sua mente, tá bom? À medida em que eu abro a minha... uma coisa muito importante para falar para vocês aqui, que eu não posso me esquecer. Eu permito que a minha mente seja curada. Eu não sou de forma nenhuma o agente de cura da minha mente. O agente de cura da minha mente é o Divino Espírito Santo. Tá? Então eu não vou me curar. Eu não vou curar a mente do outro. Isso é que eu mais amo no Theta Healing. No Theta Healing eu não sou agente de cura de ninguém. Eu sou a testemunha que vê o Criador de tudo que é a fazer a cura. Não é bonito? Porque se eu não tiver ninguém para testemunhar, ele não pode fazer. Porque a cura só chega nesse mundo através de alguém que esteja nesse mundo, tá? E aí eu me torno, então, esse veículo para a cura do Divino Espírito Santo, né? Que é Deus na terceira acepção, né? Eu tenho Deus Pai, eu tenho Deus Filho e eu tenho o Espírito Santo. Se nós formos nos utilizar da Trindade, da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Muito bem. Eu abro a minha mente para a cura no dia de hoje e eu tomo consciência de qualquer que seja o estado da minha mente, o que é oposto a Deus não existe.
Quando eu, então, me recuso a aceitar a doença como a minha realidade, a minha mente se torna um refúgio onde aqueles que estão cansados podem permanecer para descansar, tá? Deixa eu ler aqui em inglês, porque eu fiz uma tradução aqui meio literal, provavelmente não foi o que a Lilian traduziu. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto onde os fatigados podem permanecer para descansar, tá bom? Então, você se torna um refúgio sagrado, tá? Muito bem. Isso é bonito, né? E aí ele fala uma frase aqui que eu queria que vocês anotassem na agendinha. No dia 17 de maio de 2024. A doença é apenas um caso especial de eu sou o meu corpo. A doença é apenas um caso especial da crença de que eu sou o meu corpo. Não é forte isso? Forte, né? Você não é o seu corpo não, tá? Você só tem um corpício. É aquela sua roupinha que de vez em quando tem que ir lavar, né? Tá? Por isso que os índios norte-americanos, eles dizem que quando a gente morre, nós vamos largar o manto para atravessarmos o rio, né? Atravessar o rio é uma metáfora para mudar de estado de consciência. Largar o manto é o seu corpício, o seu avatar de jogo, o seu ego, corpo, personalidade, porque numa próxima oportunidade, talvez você não venha nem no mesmo sexo do seu corpício atual, né? Então é importante lembrarmos disso. Então, o que nos é chamado a fazer é não apenas recusarmos as limitações da doença, mas recusarmos os limites do corpo, de forma geral. Hoje, eu escolho permitir que os pensamentos de cura... peraí, deixa eu ler em inglês que fica melhor, gente. Em inglês não, em português, né? Sempre melhor ler em português. Hoje, pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes e que neste dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa sê-lo, cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Muito bem. Eu coloco de lado, eu separo, 10 minutos na manhã e 10 minutos à noite, e 1 minutinho a cada hora, para dar à minha mente, para entregar à minha mente a sua função de compartilhar os pensamentos de cura com o mundo, né? E aí ele vai citar uma frase muito, muito, muito bonita do livro texto, que eu também vou tomar a liberdade aqui de ler para vocês em língua portuguesa, gente, porque eu garanto para vocês que ler esse livro em inglês é uma pedreira. Ontem eu peguei a lição de ontem para ler em inglês, né? É muito legal ler a lição em inglês, porque você vê 13, 6, deixa eu ver se eu tô no lugar. É muito legal ler em inglês, porque você pega uma nova compreensão, você consegue ir mais fundo ainda, tá? Então, 8.2. Essa frase aqui que eu vou ler para vocês. Alcança todos os teus irmãos e toca-os com o toque de Cristo. É isso que você está fazendo hoje, meu amigo. E todos os dias. Tá bom? Hoje eu quero permitir que a cura venha através de mim. Eu quero ser um canal de bênçãos para o mundo. Que outro propósito poderia me trazer tamanha alegria? Imagina, você sendo um veículo de cura, de milagres, de salvação, de correção da mente dos seus irmãos. Ai, gente, que bonito, né? Que bonito, né? Quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho. E eu tenho um monte de coisas para falar para vocês hoje, né?
Eu tinha um monte de coisas para falar sobre a lição de ontem, mas o texto foi tão grande, tão denso, que não deu para eu falar tudo que eu queria falar, né? Então, quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho. Essa lição, ela também é uma continuação um tanto orgânica da lição de ontem, a doença é uma defesa contra a verdade. Então, quando ele disse na lição de ontem que quando você tiver com a sua mente curada, então o seu corpo ele não vai ser limitado pelo clima, pela fadiga, pelo tempo, isto é, o que significa ser limitado pelo tempo. O que significa um corpo ser limitado pelo tempo? É o corpo que envelhece. É o corpo que envelhece, né? Outro dia eu estava lendo uma coisa muito interessante, dizendo que a gente não devia contar aniversário e comemorar aniversário, né? Que isso vai trazendo uma programação de envelhecimento pra gente. Mas eu discordo, porque a programação do envelhecimento, ela tá muito entranhada no nosso inconsciente e no nosso inconsciente coletivo, né? E tem pessoas lá sei lá, uma pessoa lá, um aborígene australiano, ele não conta o aniversário dele, né, eu suponho, e ele vai envelhecer de qualquer maneira, né? Mas de qualquer forma é uma percepção interessante de a gente alcançar, né? Eu sempre gosto de receber percepções muito diferentes das que eu tenho, né? O Luiz Antônio Gasparetto, meu grande mestre, ele falava assim: o meu trabalho, e nossa, é tão verdadeiro isso, né? Ele falava: o meu trabalho é muito simples. Eu trago uma nova percepção para as pessoas. Eu ajudo as pessoas a perceberem a vida delas de uma forma diferente, tá? Né? E ele falava uma outra coisa também que eu adorava. Ele falava assim: a minha profissão, as pessoas acham que eu sou psicólogo. Eu acho até que ele nem mais pagava o Conselho Regional de Psicologia dele, o CRP de São Paulo. Eu tenho a vaga lembrança de ter assistido aula com ele falando que não pagava mais o CRP. Que tinha cancelado o registro dele de psicólogo, né? Então, assim, ele falava assim: o meu trabalho, vocês acham que eu sou psicólogo? Eu não sou, não. Eu sou desamarrador. Eu abro os caminhos das pessoas, eu desamarro essa percepção mental equivocada que elas têm. E eu acho que é exatamente isso que Jesus faz aqui em Um Curso em Milagres, né? Ele nos desamarra das percepções do ego. Jesus é um grande mestre desamarrador. Meu Jesus, se eu estiver falando um impropério, por favor, depois até o final do dia, o senhor, por favor, me comunique. Então acho que ele é um grande desamarrador, que a gente começa a olhar para a nossa vida, para aquela situação na nossa vida, que não mudou nada de ontem para hoje, mas ontem, antes de estudar de repente a lição, eu olhava de um determinado jeito. E hoje que eu estou estudando a lição, eu olho de um outro determinado jeito. Mas o que eu queria dizer aqui para vocês sobre essa frase, né? Então, o corpo não vai ser limitado pelo tempo, pelo clima, pela fadiga, pela comida, pela bebida ou por quaisquer leis que o ego tenha feito. O que essa frase quer dizer aqui? Essa frase quer dizer que a mente curada, eu não sei se eu falei isso ontem, tá? Mas se eu não falei, eu preciso falar, tá? A mente curada, gente, a mente curada lembre-se de que o corpo é uma projeção da mente. Então, o corpo saudável, o corpo sem fadiga, é a projeção de uma mente certa. O corpo adoecido é o resultado de uma projeção de uma mente errada. E eu escolho a cada momento quem é que vai governar a minha vida, o meu dia, a minha hora, os meus segundos, o meu trabalho, o meu humor. Eu escolho. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, assim, essa coisa de corpo, né? Essa coisa de corpo, de como vemos o corpo. Por isso que eu gostei tanto dessa frase, né? Quando ele diz assim, essa frase pra mim, eu ganhei o dia com essa frase. A doença é apenas um caso especial, um caso específico, né? Da crença de que eu sou um corpo.
Porque se eu acredito que eu sou um corpo, obrigatoriamente eu estou sendo governada pelo sistema de pensamento do ego. Mas se eu me lembro de que eu não sou um corpo, então o meu corpo pode cuidar de si mesmo. Porque o corpo é a sombra da mente. Quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho, tá? Então, basicamente é isso, tá bom? E aí, ontem eu tinha sido intuída a ler um texto aqui desse livro estupendo, que eu espero que alguém arrume um PDF dele pra mim e me mande, tá? Um Retorno ao Amor, de Marianne Williamson, minha grande mestra, um dos 5 livros que eu levaria para uma ilha deserta, junto com o Curso em Milagres. Outro dia alguém me perguntou, acho que foi o Flamarion, me perguntou assim, Jaque, você tem que fazer, me pediu, você tem que fazer uma live dos livros que mudaram a sua vida, que revolucionaram a sua vida. Esse foi um deles, e esse chegou num momento da minha vida em que eu juro pra vocês, gente, eu queria morrer. Eu só levantava da minha cama porque eu tinha 2 gatos para sustentar. Então, literalmente, os meus gatos salvaram a minha vida. Por isso que eu não vivo sem gato. Tá? Eu vivo sem qualquer coisa, menos sem gato. Menos sem gato. Eu sou gato dependente. Inclusive, teve uma psicóloga americana que ela escreveu um livro chamado Gato Dependência. Eu sou uma pessoa gato dependente. Aliás, vocês já devem ter percebido pela quantidade de vezes que os meus gatos aparecem nos vídeos, né? Então eu tinha recebido essa intuição, mas realmente não deu para ler ontem, porque já estávamos fechando o vídeo com 50 minutos e eu tenho uma vida para viver. Eu tenho um emprego para dar conta, né, gente? Sou trabalhadora aí que nem vocês. Então, quando eu sou curado, não sou curado sozinho. Lição 137, estamos falando do corpo. Então, a sessão que me foi intuída a ler, lerei agora, tá bom? Então, basicamente é isso. Vamos ver aqui, só um minuto. Então, vamos lá, a leitura do texto. Ela tem uma sessão aqui do livro, que é a última, chamada O Corpo, tá? E aí eu vou ler a sessão 7. Tá bom? O significado da cura. Então vamos lá. Não esqueça que é apenas para a cura do Filho de Deus que o mundo existe. Quando pensamos em cura, geralmente pensamos em cura física, mas um curso em milagres define a saúde como paz interior. Existem pessoas passando por doenças graves que estão em paz e pessoas em perfeitas condições físicas vivendo em tormento emocional. No seu livro Ensina Apenas o Amor, Jerry Jampolsky. Então, ano passado, na Jornada de Cura da Criança Interior, nós lemos, sei lá, mais de 10 textos dos livros do Jampolsky, tá? Eu acho que a gente leu do Ensina Só o Amor também, tá? É um grande mestre de um curso em milagres que se curou do alcoolismo com 6 meses de prática de exercícios de um curso em milagres, tá? Ele conta isso no livro. Ele, com 6 meses, ele era um médico, acho que ele já faleceu, psiquiatra, e ele era alcoólatra. Tipo assim, muito alcoólatra. Com 6 meses de prática de um curso em milagres, ele se liberou do vício. Se liberou, nunca mais bebeu. Por quê? Porque o nosso único problema, como o curso diz nas lições Tabajara, é que a gente está desconectado de Deus. Quando nós nos conectamos, então o problema acabou. Todos os seus problemas acabaram. Organizações, Tabajara, né? Ele apresenta as regras para uma postura curadora. Ele ensina que a paz é possível independentemente das circunstâncias físicas, submetendo nossas enfermidades a Deus. Rendemos-nos à experiência por inteiro, sabendo que qualquer coisa pode ser usada pelo Espírito Santo para trazer mais amor à nossa consciência. Muitas pessoas têm encarado suas doenças como um chamado para o despertar. Isso quer dizer acordar e sentir a vida, acordar e abençoar cada manhã, acordar e valorizar os amigos e a família. Já ouvi pessoas com doenças graves dizerem que só quando receberam seus diagnósticos, suas vidas começaram de verdade. Por que isso? Porque quando somos diagnosticados com uma doença séria,
Muito da nossa bagagem pessoal supérflua é abandonada nos primeiros 5 minutos. Por que eu ajo de forma tão arrogante? Por que finjo ser tão durão? Por que julgo tanto as pessoas? Por que não valorizo todo o amor e a beleza ao meu redor? Por que evito o elemento mais simples e mais importante do meu ser, o amor em meu coração? Abandonar nossas ilusões é por si só uma cura. Dentro de cada um de nós há um núcleo, nossa essência, nosso verdadeiro ser. Esse é o lugar de Deus em nosso interior. Encontrar essa essência é o nosso retorno a Deus, é a nossa viagem de volta para casa. É o objetivo de nossas vidas e mesmo nossas experiências mais penosas podem servir a esse propósito. Ao longo dos anos, oficiei em muitos funerais e celebrações memoriais. Algumas das visões mais impressionantes que presenciei foram os rostos mortificados de pessoas, confrontando uma verdade nua e crua, impossível de ser negada ou afastada. Quando alguém que amamos não está mais entre nós, nossa tristeza nos abre para novas oportunidades para o crescimento. As lágrimas podem ser um grande bálsamo. Recentemente, celebrei o funeral de um jovem que morreu devido à AIDS. Ele era extremamente querido pelos seus amigos e muitos choraram durante o evento. Ao final da cerimônia, vários amigos mais próximos levantaram-se para cantar uma música que costumavam cantar com ele. A expressão de puro sofrimento refletida em suas faces era um espetáculo tão atordoante que não pude deixar de pensar que alguns deles, atores de profissão, provavelmente nunca haviam representado a dor de forma tão sincera. Em outra ocasião, celebrei o funeral de uma jovem que havia sido brutalmente assassinada. Ela era casada e mãe de uma criança de 3 anos de idade. Nunca esquecerei o olhar de seu marido enquanto me ouvia na igreja. Eu disse a ele: Michael, sabemos que você nunca mais será o mesmo. Você tem 2 escolhas, endurecer-se ou abrandar-se. Ou irá concluir disso tudo que ninguém, nem mesmo Deus, será jamais digno de confiança novamente, ou irá permitir que o sofrimento abrande o seu ser de tal forma, irá de tal maneira deixar que as lágrimas derretam as muralhas ao redor do seu coração, que se tornará um homem de rara profundidade e sensibilidade. Gente, às vezes, esse é o ensinamento da morte de um ente querido na nossa vida. Nas nossas vidas, tá? Às vezes é simplesmente quebrar o nosso coração, nos obrigar a nos abrirmos para algo maior do que nós, nos provocar um despertar. Às vezes essa era a missão da pessoa nas nossas vidas, né? Então falei às mulheres da sala: este menininho perdeu a sua mãe. Esta criança não mais terá os braços de uma mulher em torno de si. Não deixem isso sem reparação. Comprometam-se agora de coração a visitá-lo, a visitar o seu pai, a se tornarem mulheres maduras a partir deste momento. Tomem para si seriamente a responsabilidade de que, ao menos nesse aspecto, o crescimento pessoal trazido por tanta escuridão seja uma maneira de expulsá-la. No meu antigo trabalho, eu tinha uma amiga muito querida. E a irmã dela foi assassinada num sinal de trânsito por um bandido tentando levar o carro. E essa irmã deixou uma criança pequena e um adolescente, se eu não estou enganada. Foi muita dor para a família inteira. Por mais estranho que possa parecer, tive de deixar aquele funeral para ir até o outro lado da cidade, onde eu celebraria um casamento. Mary Ann fez, ela não sei se ainda faz, mas ela oficiava muitas cerimônias, né? De pessoas que estudavam com ela, né? E ela tem um livro belíssimo, que é de onde eu tirei as orações que eu coloquei no meu site, que ainda está em manutenção, a propósito, e chamado Iluminata, um livro de preces, é muito bonito. Enquanto oficiava, notei uma semelhança entre os olhos do noivo e os olhos do jovem que havia acabado de enterrar a esposa. É claro que o noivo não estava sofrendo, ele estava exultante. O que parecia o mesmo era um amor inalterável em seus olhos, sem artificialismos por cima.
Apenas escuta, transparência, abertura e amor. A cura é o retorno ao amor. Quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho. A enfermidade e a morte geralmente são lições dolorosas sobre o quanto amamos, mas não se pode esquecer que são lições. Às vezes é necessário usar a faca que emocionalmente destroçou os nossos corações para romper os muros à sua frente. Uma noite em Los Angeles, enquanto meditava após ter dado uma palestra, notei que dois amigos meus estavam profundamente... dois amigos meus choravam nos fundos da igreja. Eles estavam profundamente tristes com a morte de um amigo em comum que tinha AIDS. Sofri ao vê-los com tanta dor. Sofrer, eu descobri, dá uma visão de raio-x do sofrimento alheio. Pura verdade. Não dá para retirar esse fardo? Eu perguntei a Deus. Todos nós já havíamos presenciado tanta tristeza, tanta dor e tanta morte por causa dessa doença àquela altura. Não é o suficiente? Não dá para acabar com tudo isso? Isso era ela reclamando com Deus sobre a AIDS. Olha só. O que me ocorreu na manhã seguinte foi extraordinário. Fui lembrada da minha própria noite escura da alma, ocorrida há quase uma década. Todos nós tivemos uma, né, gente? Eu tive 3. Deus precisou de 3 para poder me quebrar. Foram 3. Depois da primeira eu quebrei um pouco, depois da segunda eu quebrei bastante. E depois da terceira, eu, graças a Deus, encontrei o meu propósito de vida. E aqui estou. No fim, não tinha eu mudado a partir da minha dor de maneiras profundas e positivas? Eu também. Se a minha alma usar essa experiência como um caminho para uma maior consciência de mim mesma, como eu podia saber que essas outras pessoas não estavam passando pelo mesmo? Não cabe a mim julgar, e sim ajudar, de toda e qualquer maneira possível. Mas não duvidar da sabedoria definitiva sobre todas as coisas. O maior presente que podemos dar a uma pessoa que sofre é manter em mente que existe uma luz além da escuridão. O que acontece externamente é somente a ponta do iceberg de qualquer situação. As lições, as transformações verdadeiras, as oportunidades de crescimento. Estas são coisas que os olhos do corpo não conseguem ver. Elas permanecem sob a superfície espiritual. Mas estão lá e representam uma ideia muito mais ampla da viagem da alma do que podemos perceber pela perspectiva dos sentidos físicos. Crescer não quer dizer obter sempre o que achamos que queremos. Ixi, Maria! Significa sempre tornar-nos os homens e as mulheres que somos em potencial. Amorosos, puros, sinceros, transparentes, verdadeiros, honestos, curados, íntegros, maravilhosos, perfeitos, inteiros, completos e sem pecado. Uma vida longa não é necessariamente uma vida melhor. Uma vida saudável não é determinada pela condição física. A vida é meramente a presença do amor e a morte é tão somente a sua ausência. A morte física não é de forma alguma a morte real. Somos grandes o bastante agora para compreendermos que existe vida além do físico. À medida que encontramos essa vida, crescemos internamente como filhos do homem e como filhos de Deus. Quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho. Então, uma boa forma de recebermos a cura no dia de hoje é também recebermos a cura dessa nossa percepção equivocada, egóica do que vem a ser a doença, do que vem a ser a morte, tá? Tá bom? A gente tem que sair desse infantilismo, tá? Dessa negação ridícula na qual a gente fica, tá? Nós temos que aproveitar a doença como sendo uma oportunidade de cura, né? É isso que a gente tem que aprender a fazer a partir de agora. Seja essa doença, a doença é sempre um afastamento de Deus. Uma ilusão de que estou separada de Deus. Essa doença, ela pode ser uma doença do corpo. Ela pode ser uma doença nos seus relacionamentos. Ela pode ser uma doença na sua conta bancária. Tá? Eu vou contar para vocês o que eu acabei de fazer agora
quando eu dei o pause no vídeo porque o telefone tocou. Né? Vocês vão rir, mas é pra vocês rirem mesmo. E é verdade. O que eu vou falar aqui pra vocês é verdade. Estão passando a manhã inteira, nessa semana inteira, tipo 5 vezes por dia, pelo menos, me ligando com aquelas chamadas de golpe. Compra não a ser autorizada na loja americana de R$3.500. Se você não reconhece essa compra, digite 1 para falar com o atendente. Eu falei com a atendente. Falei para ela, tudo bem com você? Bom dia. Ah, bom dia. Falei, você tem papel e caneta aí? Ah, eu tenho. Por quê? Falei, anota aí. Ciclo de estudos da prosperidade da Seichonoye. Anotou? Ciclo de estudos de prosperidade, da prosperidade da Seichonoye do Brasil. Anota aí e vai fazer, porque aí você não vai mais precisar ficar tentando roubar os outros. Aí ela falou um palavrão pra mim e desligou o telefone. Se esse filho de Deus tá me ligando, é porque eu tenho alguma mensagem pra dar. Né, gente? Não pode ser, né? Que fica me ligando o dia inteiro. Né? Eu tenho uma mensagem pra dar. E, gente, a minha mensagem ela vai ser sempre crística. Entendeu? Porque o nosso mestre me colocou aqui pra falar em nome dele. Tá? Então é isso. Então a doença é sempre um afastamento do meu Criador. E o bacana é que quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho, né? Eu tô aqui experimentando uma cura, então talvez o propósito do Espírito Santo com todas essas chamadas seja que justamente eu compartilhe essa cura com essa pessoa adoecida que está praticando o estelionato, que está querendo roubar dos outros, porque vibra no princípio da escassez. O princípio da escassez é ego, né? Então já mandei logo. Acho que não vamos ligar nunca mais, né? Provavelmente, inclusive, já matei 2 coelhos com uma caixa d'água só, como diz o meu melhor amigo, né? E aí já a pessoa já não liga mais porque vai ficar ouvindo aquela pastora louca, né? Dizendo, vai para o ciclo de estudos da prosperidade da Seichonoye do Brasil, tá? Se você quiser também, procure a sua regional na sua cidade e vá para o ciclo de estudos da prosperidade da Seichonoye. Claro que depois de ter assistido as lives do princípio da escassez, tá? Porque Seichonoye é um curso em milagres, um curso em milagres é Seichonoye, tá bom? Então vamos lá. Quando sou curado, não sou curado sozinho e quero compartilhar minha cura com o mundo, para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Quando sou curado, não sou curado sozinho e quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como eles são curados comigo. Então, meus amores, é isso aí. Se você estiver comigo amanhã, no vídeo de amanhã, aí eu vou ter certeza de que você realmente me ama. Se você realmente me ama, se o meu trabalho estiver mudando a sua vida, então grava um vídeo para mim de 5, 7, 8 minutos. Grava um vídeo para mim e me manda pro celular, pro número do celular que tá no link da minha bio, falando como o meu trabalho está transformando a sua vida. Se você tiver um depoimento a respeito da jornada de cura da criança interior do ano passado, mande também, eu vou ficar feliz em receber. Tá bom, meus amores? Então, essa era a minha mensagem pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.